Olá, eu sou Maurício Rocha e Silva, eu sou o editor da revista Clinics, que é a revista científica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas. O trabalho que eu vou apresentar é um trabalho multicêntrico, no sentido que ele foi realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Espírito Santo e da Universidade Federal de Viçosa. E ele é um estudo sobre o efeito do exercício físico prévio sobre os efeitos do infarto do miocárdio. Naturalmente só pode ser feito em rato, porque nós não podemos provocar infartos experimentais em seres humanos. Todos nós sabemos que a vida sedentária é um fator de risco significativo para infarto do miocárdio. O exercício aeróbico é um fator importante para a reabilitação do pós-infarto, mas não existem dados confiáveis sobre a utilidade do exercício como prevenção, não é, de um infarto que ocorra depois do exercício. E também não se tem dados sobre o papel da força contrátil das células miocárdicas na redução da capacidade funcional pós-infarto. Isso é um assunto controverso e o grupo da Universidade Federal do Espírito Santo tem grande experiência na medida de contratilidade de células miocárdicas isoladas. E o remodelamento ventricular, que é uma consequência quase inevitável de qualquer infarto médio ou grande, continua a ser um fator importante de disfunção pós-infarto e um fator mal controlado na maioria das situações, a não ser por cirurgia reconstrutora. Então, o que eles fizeram foi investigar se um exercício aeróbico pré-infarto reduz a disfunção e a deterioração cardíaca do infarto causado depois desse exercício. E se esses efeitos benéficos do exercício se associam à preservação da morfologia, ou seja, impedem um pouco a remodelação ventricular do ventrículo depois do infarto. Então, eles usaram ratos Wistar, que é uma raça clássica de pesquisa científica, e eles têm vários grupos. O primeiro grupo é um grupo controle de ratos sedentários que sofreram um procedimento cirúrgico completo, exceto, é claro, pela não provocação do infarto de miocárdio. Depois, um grupo de ratos sedentários submetidos depois de passar um tempo em sedentarismo, eles foram submetidos a um infarto agudo do miocárdio pela oclusão artificial de uma artéria de uma das coronárias. E o terceiro grupo é um grupo de ratos que foram treinados em esteira antes da prática do infarto. Esse treinamento foi feito 5 dias por semana, durante 8 semanas, que é um bom treino, bom período de treinamento, e nesse período de treinamento a velocidade e a inclinação da esteira no qual os ratos andavam foi aumentada progressivamente, e da 6ª semana em diante os animais corriam 60 minutos, 1 hora, a 18 metros por minuto, que é uma boa distância para um rato, numa inclinação de 10%, que é uma inclinação forte. Os ratos controle e os sedentários foram colocados na esteira para passear. Eles andavam numa velocidade de 20% da velocidade dos ratos exercitados e sem inclinação alguma. 2 dias depois da última sessão de treinamento, ou da falta de treinamento, do treinamento falso, os animais sofreram infarto agudo do miocárdio pela oclusão da coronária descendente anterior, que é a principal coronária do coração do rato, e 2 semanas depois dessa oclusão, os ratos foram sacrificados e foram realizadas medidas de função cardíaca, foi feita uma análise histológica e foi medida a função de células miocárdicas isoladas. Então, os resultados e a conclusão estão aqui. A primeira coisa é que o infarto do miocárdio em ratos treinados resultou em várias coisas importantes. Primeiro, a área de infarto foi menor, a espessura miocárdica foi mais preservada e houve menos deposição de colágeno comparado com a dos ratos sedentários submetidos ao mesmo infarto. A dilatação miocárdica e a disfunção ventricular pós-infarto foram evitados pelo exercício prévio, ou seja, o ventrículo conservou a sua forma, o que não aconteceu nos ratos sedentários. O exercício prévio, examinando a questão da contratilidade das células miocárdicas, fez 2 coisas super importantes. Primeiro, aumentou a capacidade de contração
de encurtamento do cardiomiócito, ou seja, produziu melhor contratilidade, e também aumentou o encurtamento máximo, ou seja, a célula foi capaz de se contrair de uma maneira mais completa, e também, o que também é muito importante, melhorou o realongamento dessas células depois da contração, indicando que o ventrículo provavelmente tinha uma melhor complacência para se encher durante a diástole. E o exercício aumentou a sensibilidade dos miócitos ao cálcio, que é o íon que induz a contração miocárdica. Isso já é um fato, é claro, muito bem sabido. E é claro, esse achado tem implicações importantes em relação, talvez, à prevenção do infarto miocárdio, ou seja, é de se esperar que pessoas que pratiquem exercício aeróbico tenham uma melhor chance de sobreviver melhor a um infarto natural que lhes ocorra. Esse artigo, como qualquer outro artigo da Clinics, pode ser livremente lido, baixado do nosso site e impresso, porque Clinics é uma revista de acesso aberto gratuito. Basta entrar no site www.clinics.org.br e, por acaso, meu colega, se você tiver uma opinião técnica sobre esse artigo, por favor, entre no nosso site e mande-nos a sua opinião e nós teremos grande prazer em publicá-la. Muito obrigado.